todos rimos e todos choramos. Isso é normal, normalizador, normatizador. Espere-se isso de seres humanos. O excesso ou a falta do riso ou do choro, para nós, é um indicativo de que alguma coisa não vai bem. É verdade que nem sempre existe um equilíbrio na divisão entre riso e o choro nessa nossa trajetória, nas paisagens desse mundo injusto. Em alguns momentos da vida, nós choramos bem mais do que rimos. Em outros, nós estamos rindo mais do que choramos. Um outro dia eu estava na janela de um ônibus que ainda não tinha partido, observando o comportamento das pessoas nas plataformas de embarque de um terminal rodoviário. Tinha uns 3 ou 4 grupos de adolescentes ali. Metade deles estava uniformizado, o que me fez deduzir que eles estavam vindo de uma escola. O que mais me chamou a atenção foi a espontaneidade, a prontidão, a facilidade com que eles riam. Dava gosto de ver, riso fácil. Do momento em que eu embarquei até a hora que o ônibus partiu, não houve sequer um minuto sem sorrisos. Mas o comportamento dos engravatados era flagrantemente diferente, de uma forma que me impressionou bastante. Primeiro que os mais velhos se reúnem em grupos menores. Os que aparentavam ser pessoas do mundo da administração estavam sozinhos e os idosos acompanhados apenas de uma pessoa, sempre uma pessoa mais nova. O contraste de todos com o grupo de adolescentes era o fato de que os adolescentes riam sempre muito mais. Ninguém gargalhava mais do que eles. Aliás, alguns sorriam, mas ninguém gargalhava, só os adolescentes. Percebi que conforme a idade foi subindo, os risos foram diminuindo também. Choros e risos são esperados dos seres humanos. Podemos até conhecer as pessoas que raramente riem ou que raramente choram, mas sempre acabamos por defini-los assim. Conhece o Francisco, aquele que está sempre muito sério? É verdade também que o que nos faz rir nem sempre é a mesma coisa. O que é engraçado para um pode não ter nenhuma graça para outro. E essa realidade também pode ser observada em contextos culturais. Aquilo que nos faz rir ou chorar revela uma parte de nós, diz sobre onde encontramos prazer, o que nos realiza, revela a respeito do que achamos importante. Embora pareça que o choro nos iguala mais do que o riso, nós não somos totalmente imunes nisso também. Não choramos pelas mesmas coisas e nem na mesma intensidade. E o que nos faz chorar talvez diga mais sobre nós do que o que nos faz rir. O choro diz sobre valores, sobre importância. O choro conta onde de fato o coração está. Na minha vida pastoral eu já aconselhei muita gente, a grande maioria de jovens. Uma frase muito comum nessas conversas é: desculpa, eu não queria chorar aqui. E eu sempre respondo: o cuidado que você tem que ter ao chorar é o de não fazer isso na frente de alguém que vai sentir prazer no seu sofrimento. Do contrário, é necessário sempre ter alguém na vida que possa ver suas lágrimas. Um dia alguém me disse: case com alguém que seja tão íntimo de você a ponto de ouvir você orando. E eu hoje acrescento, a ponto de ouvir você chorando. Real. Se o riso e o choro dizem muito do que nós somos e o que mora no nosso coração, a oração mostra onde o nosso coração está morando. Eu vou repetir. O riso e o choro dizem o que está no seu coração. A sua oração diz onde o seu coração está. Orando, sempre falamos muito mais de nós do que as palavras que usamos. A frequência, o que pedimos, se só pedimos, sobre quem falamos, com que nível de fascínio falamos, sobre o que agradecemos. Tudo isso mostra como anda o coração. Sansão, um dos personagens mais conhecidos na Bíblia, tem essa marca. Ele ora muito pouco, 2 vezes apenas, uma pedindo água, outra pedindo força. Paulo, Daniel, Moisés, Abraão, eles já são grandes intercessores, oram o tempo todo e por muita gente. É notável o registro do coração de Abraão ao interceder por Ló, seu sobrinho. Moisés ousadamente pede para ver a glória do Eterno. Daniel ora sobre o risco de vida e clama para entender a revelação. E Paulo chama a Deus por testemunha das suas incessantes orações pelas igrejas. Nós vamos falar de um homem que ora muito e de uma maneira pontual. Não saia daí. Está só começando o Fé para hoje.
Daqui a alguns segundos eu vou falar com você sobre grandes lições desse importante livro, o livro de Neemias. Mas antes eu tenho um recado para te dar que é muito importante também. A Novo Tempo tem preparado materiais de estudos muito importantes que se relacionam com você, com as necessidades da sua vida, da sua família, do seu trabalho e muita coisa mesmo. Se você entrar aqui no site da Escola Bíblica, você vai ver muita coisa boa que chega até a sua casa de forma gratuita. Eu quero te chamar a atenção para este aqui em especial. Ele é novo, A Cura do Pecado. Foi lançado, preparado para discutirmos e aprendermos na Bíblia esse verdadeiro e grande tema. O que você faz? Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo celular aí, pelo WhatsApp, pelo número do telefone ou entrando no site da Escola Bíblica, vai preencher um cadastro e você vai receber esse material de forma totalmente gratuita. O envio, tudo dele é de graça. Você fala com a gente e já espera que ele vai chegar até a sua casa. Então faça parte desse projeto, seja um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. O livro de Neemias começa com uma notícia, um choro e uma oração, todas elas com altíssimo nível de intensidade. O texto diz: palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas da cidade continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias 1, 1-3. Com certeza você já sentiu saudade na vida. Sentimos saudade de pessoas, de lugares, de sabores. A saudade pode ser diferente em muitos fatores, mas elas todas têm uma coisa em comum. Saudade é amiga inseparável da memória. Não pensamos ser normal sentir saudade de uma pessoa que nós não conhecemos ou um lugar onde nunca estivemos. Vamos pensar nos sentimentos de Neemias à luz do tempo. O primeiro verso começa dizendo que ele recebeu Anani no final do ano 445 a.C. Isso significa que a tomada de Jerusalém está há 140 anos no passado, o que nos leva a pensar que Neemias pode nunca ter pisado em Jerusalém. A geração dos seus avós ou bisavós ouviram os profetas que falaram sobre a iminência do cativeiro, que confortaram o povo no cativeiro e profetizaram sobre a volta do cativeiro. Neemias não ouviu Isaías, não ouviu Jeremias, Ezequiel ou Daniel. Ciro decretou a volta dos exilados em 539 a.C., isto é, quase 100 anos antes da data informada por ele no capítulo 1, verso 1. Temos a mesma conclusão. Seus avós ou bisavós se alegraram com o cumprimento da promessa de Deus de fazer o povo retornar. Não sabemos com exatidão onde Neemias nasceu, mas podemos inferir que ele não nasceu em Jerusalém. Ele não tem memórias de Jerusalém. Ele não está distante da cidade sagrada apenas geopoliticamente. Ele de fato está com saudade de um lugar que ele nunca viu. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Texto de Hebreus 11, os versos 1 até o 8 e do 8 ao 10. O projetista e construtor da cidade é a mesma pessoa que projetou Neemias. E essa não é uma história sobre a dinâmica geopolítica da antiguidade. Essa é a nossa história. Eu falo com quem, como eu, sente uma inexplicável saudade dessa pátria, desse lugar que por muitas vezes chamamos de céu. Um lugar onde nenhum de nós já esteve, mas sentimos uma saudade absurda, como se nada aqui fizesse mais sentido do que este lugar. A situação de Neemias é aparentemente melhor no exílio do que a situação das pessoas que estão em Jerusalém. Ao comparar as descrições, fica fácil pensar que na superfície não havia nenhuma razão para que Neemias se envolvesse com isso. A notícia que Anani traz para ele é contrastante com a situação que ele mesmo se encontra.
Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias 1:3. Mas Neemias não está em miséria, ele não está em aflição. Ele é um alto funcionário do Estado. No final do capítulo, no verso 11, ele informa que naquele tempo ele era copeiro do rei. Nós não convivemos com esse tipo de trabalho hoje, por essa razão temos que exercitar um pouco a mente para alcançar a importância dessa função no mundo antigo. James Montgomery Boyce comentou que o cargo de copeiro surgiu nas sociedades antigas por causa do perigo que imperadores ou reis corriam de serem envenenados pelos rivais. O copeiro era a pessoa de confiança designada para cuidar e provar o vinho, para ter certeza de que era seguro antes de ser servido ao rei. Para começar, essa pessoa era, por óbvio, muito estimada e confiável. Devido ao acesso constante e regular ao governante, ele passava a influenciar o monarca de modo natural, excetuando-se um punhado de líderes militares e nobres. Note, há uma tensão aqui. Neemias precisa enfrentar primeiramente o seu conforto, a sua própria condição. Porque, como eu disse, ele é na superfície favorável a Neemias. Ele está muito melhor do que quem está em Jerusalém. A pergunta normal é, para que mexer com isso? E ele poderia ter gastado o seu tempo racionalizando, criando respostas elaboradas para justificar a si mesmo e por que ele não fez nada. A tensão se encontra no fato de que ele está no palácio e perto o suficiente do rei para garantir o seu conforto e a sua segurança, ao mesmo tempo em que ele também está no palácio e perto o suficiente do rei para ter acesso a quem naquele momento pode interferir na situação. Ninguém mais, além de Neemias, tem mais possibilidade de agir. Então, antes de falar com o monarca em Suzã, ele se dirigiu ao rei do universo. A história desse copeiro e do rei persa se conecta a um passado recente ao dele. A história de Daniel, que por circunstâncias fora do controle dele, estava servindo na cidade de Babilônia. Olhando para ele, imaginamos que de todos os cativos, ele foi o que se saiu melhor. Afinal de contas, ele morava no palácio, comia a comida do rei e não subestima a importância disso. Tinha acesso ao rei, o que é um enorme, gigantesco privilégio. Mas tudo isso é enxergar Daniel com os olhos que não são os olhos de Daniel, sem os desejos e anseios dele. Daniel sonhava os sonhos de Deus e não os sonhos humanos. Os utensílios do templo de Jerusalém eram para ele incomparavelmente mais importantes do que as peças do palácio de Nabucodonosor. O que para Nabucodonosor era um pesadelo, para Daniel era um sonho. Ele chorou porque queria entender a revelação de Deus quanto ao futuro do seu povo, mas não chorou quando foi jogado na cova dos leões. Daniel estava no palácio e no palácio agiu, intercedeu e salvou. Mais de uma vez, Daniel age e intercede para salvar seus amigos, para salvar o rei babilônico, para salvar os caldeus no capítulo 2 e no capítulo 9 está a sua oração e intercessão para salvar o seu povo. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Esther, a rainha hebreia no Império Persa, poderia ter caído na encantadora armadilha de pensar que ela foi parar no palácio porque ela era uma mulher bonita. E no palácio também poderia se iludir com a ideia de que por sua posição não precisaria mais se importar com no contexto porque ela estava com a vida ganha. As palavras do seu tio pesam como uma tonelada, cada uma para ela e para nós. Não pense que, por estar no Palácio Real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você for calada e ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para essa conjuntura, uma conjuntura como essa, que você foi elevada à posição de rainha. Palavras no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Neemias e Esther estão juntos na galeria daqueles que não esperaram o fator risco zero para agir. Muito pelo contrário. Se eles tivessem se concentrado no risco, a história seria muito diferente. Nas palavras de Mordecai, tio de Esther, estaríamos agora falando de outras pessoas. Observe um importante elemento na história de Neemias, relatado em Esdras. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. O rei mandou a seguinte resposta:
A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que desde os tempos antigos aquela cidade tem se levantado contra os reis e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Textos de Esdras, capítulo 4, verso 7 e do 18 ao 21. O que temos aqui é que um grupo de oficiais da região do Trans-Eufrates trabalharam ativamente e numa frenética comunicação, teceram uma série de teses contra a restauração dos muros de Jerusalém. O trânsito de correspondência se intensificou e, como podemos constatar, o resultado foi uma desastrosa interrupção da construção dos muros. Fica diante de nós o quanto a tarefa de Neemias era delicada, para não usar de novo a palavra perigosa, sendo que envolvia a obtenção da inversão da política do rei. Foi o rei, este mesmo, que mandou parar a reconstrução. Neemias não poderia simplesmente dizer o que comumente dizemos: não custa arriscar, ou o não está garantido. Para muitas das nossas situações corriqueiras, podemos dizer que sonhar não custa nada. Para este homem de Deus, o sonho poderia custar tudo. Algumas pessoas, Deus tira ou os mantém longe dos palácios para poderem servir aos seus propósitos, como Moisés, Elias, João Batista, que foram forjados no deserto. Outras pessoas, Deus coloca nos palácios para mudarem a conjuntura das coisas, como Daniel, José, Esther e Neemias. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, diz claramente o texto de Mateus. Satanás levou Jesus para o topo do monte. Então, antes de tentar dizer quem é você no topo do mundo ou na solidão do deserto, certifique-se de quem levou você até lá. O que une esses homens e mulheres todos ao lado de Neemias? Os sonhos deles. Eles não têm sonhos próprios, eles sonham os sonhos de Deus. Compartilham seus desejos, eles choram pelas mesmas coisas e pelas mesmas razões de Deus e manifestam na terra as alegrias do Deus do céu. Quando ouvi estas palavras, diz o texto, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, Neemias 1:4. Diante da terrível situação, Neemias é compelido a procurar a única pessoa ao redor que ele tem absoluta certeza que ama Jerusalém e seu povo mais do que ele. Essa é uma característica elementar da crença no Deus que existe, no Deus da Bíblia. O meu Deus, o seu Deus, o Deus de Neemias. Se existe uma realidade descrita repetidas vezes nas Escrituras, é a de que Deus é amor. Deus ama e o seu amor é eterno, inigualável. O fundamento do seu governo é o seu amor. E por causa do seu amor nós vivemos e temos esperança. Mas a segurança que temos em Deus não se baseia apenas no fato de que Ele é um ser bem intencionado, mas também no fato de que Ele é plenamente capaz de executar as suas intenções. Deus quer e pode, não há impossíveis para Ele. Os deuses milenares, antigos de pau, pedra, argila, gesso ou metal, não importa, eles se comprovaram falhos e limitados na história. E seus adoradores, por fim, ainda gastam mais tempo e energia tentando defender das suas limitações do que usufruindo das suas supostas bênçãos. Os deuses do pensamento, como os deuses das correntes ideológicas, que na vida de multidões não passa de deuses abstratos, eles são mais carentes de defesa ainda e cronicamente limitados e voláteis. Enfim, a confiança no dinheiro e na capacidade técnica, nas traduções ou nas inovações, qualquer coisa em que as pessoas depositam amor, confiança e obediência, redundará em frustração e em tragédia. Às vezes as pessoas querem muito e podem pouco. Outras vezes as pessoas podem muito e querem pouco. Deus revela a nós nas Escrituras e na história que em Jesus Ele quer e Ele pode. Neemias tinha consciência do que o rei Artaxerxes podia muito e foi falar com o Deus que pode tudo. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus olhos,
e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1, 5 a 7. Faz-se fundamentalmente importante destacar aqui que o Espírito Santo apresenta Neemias no texto como, nas palavras de John MacArthur, um homem extraordinariamente comum. Neemias não é um herói. Aliás, eu não creio que em toda a Bíblia algum pecador seja apresentado dessa forma. Em nenhum momento se destaca o que um homem pode fazer por Deus mais do que Deus pode fazer em um homem, por um homem e através de um homem. Ah, sim, e precisamos nos atentar para isso. Um profundo apelo em cada verso sobre o tipo de resposta que Deus deseja daqueles que Ele chama. E por favor, anote isso. Deus espera de você muito mais, mas muito mais disponibilidade do que Ele está tentando para as suas capacidades. Neemias é um copeiro. E isso pode ser um cargo de importância para uma carreira palaciana. Não era qualquer pessoa em que o rei confiava para ser a última barreira contra uma possível conspiração assassina. Mas quais habilidades e talentos se procura em um copeiro para reconstruir a cidade mais importante do mundo? Inábil. Essa é a melhor definição para Neemias diante da sua tarefa. E de onde veio tanto sucesso? Há milhares de páginas sobre ideias de liderança bem-sucedidas a partir da história de Neemias. A verdade é que neste mundo caído, todos nós somos inábeis. Todos, sem exceção. O pecado nos desabilitou e isso é uma realidade sentida em cada segundo, em cada célula que se desprende de nós e nos lembra da nossa maior incapacidade, a de manter a vida em nós mesmos. Somos inábeis para educar nossos filhos sobre um propósito sagrado, inábeis para induzir ou formar vontades sadias em nossos liderados. Podemos até nos iludir com frases prontas, mas da mesma forma que você tem poder para falar o que você quiser, as pessoas têm poder para escutar, entender e reagir da forma que elas quiserem também. Somos inábeis contra as forças da natureza, tanto quanto somos inábeis diante dos nossos impulsos hormonais ou assaltos de ego. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. João 15, 5. Uma verdade com dois desdobramentos. Escolhemos cada dia viver a nossa impotência sem Ele ou podemos escolher viver a potência máxima com Ele. Neemias decidiu fazer a vontade de Deus. Deus grande e temível, assim ele descreve. A conversa não se concentra na incapacidade dele e do seu povo, que eram flagrantes, eram inegáveis, nem sobre o poder político-militar dos persas e nem mesmo sobre a maldade dos seus inimigos, mas sobre quem Deus é e de que forma o relacionamento com esse Deus está construído. Não há uma procura da parte dele por um sinal de confirmação de Deus para uma tarefa tão ousada. Aliás, Deus não manda um anjo ou revela a Neemias uma visão, seu chamado para ser o restaurador. Ele não tira um verso da sua caixinha, não faz o teste do telefonema do primeiro que ligar, é um sinal de Deus, nem espera para ver o que o pregador vai falar para ele na noite do culto. Então, como ele sabe o que tem de fazer? O professor Bruce Waltke, escrevendo sobre a busca por saber a vontade de Deus, testemunhou que quando busco a Deus, baseio-me no meu relacionamento com Ele e não em um sinal especial. Em vez de esperar por algum tipo de pacote espiritual da parte do Deus Todo-Poderoso, eu quero depender da minha intimidade com Ele. Desse modo, quando me pergunto qual emprego eu devo escolher, não passo de um processo de adivinhação para descobrir a mensagem oculta de Deus para mim. Em vez disso, examino o chamado de Deus para a minha vida. Quais são as minhas motivações, quais as inclinações que Deus despertou em meu coração, onde me encontro na minha caminhada com Cristo e o que Deus está revelando para mim por meio da sua palavra e do seu povo. Em outras palavras, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O salmista, em Salmo 37,4, estava certíssimo porque estava inspirado. O sucesso do Senhor na vida de Neemias foi, antes de tudo, construir nele uma vontade como o do seu Criador. Deus e Neemias pensavam a mesma coisa sobre a importância do seu povo e da sua cidade e por isso desejavam a mesma coisa. Neemias e Deus choraram juntos naquele inverno em Suzã e riram juntos no próximo outono em Jerusalém. Foi a tristeza em comum com Deus que fez dele um dos homens mais importantes na história de Israel. Mas ele e Deus também tinham uma alegria em comum, e essa se liga ao futuro.
Não, Neemias não era capaz de sozinho prever o futuro e muito menos de garantir esse futuro. Mas ele confiava plenamente naquele que somente conhece o futuro, mas que prometeu construir um futuro de paz através de nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29, 11 a 13. Não tenho dúvidas de que essa declaração de Deus pela caneta de Jeremias estava na mente do copeiro do rei persa, pois as casas estavam por refazer, pedras para recolocar, toneladas de entulhos para retirar e mas muita coisa para fazer. E o texto nos deixa pasmados ao começar o capítulo 2 dizendo, no mês de Nisan, entendeu? Ele foi falar com o rei 4 meses depois. Neemias nos ajuda a colocar a luta do cristão no seu devido lugar. Ele não perdeu tempo, ele foi lutar com Deus. Lutou sim, clamou e orou por 4 meses. O texto diz, no 7º mês, o mês de Elu do próximo ano, diante de um muro refeito, ele diz a frase diante de um povo emocionado, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias 8, 10. A história de Neemias e da reconstrução dos muros de Jerusalém, neste personagem, ela não pode ser definida apenas como uma história de alguém movido pela força da sua vontade, ou, resumindo como a gente gosta de dizer, força de vontade, mas pela força que é gerada com o alinhamento de 2 vontades que se fundirem em uma só no coração desse homem. Nós gostamos de pensar na alegria do Senhor e gostamos de pedir a alegria para o Senhor. Mas a história não começa com a celebração de alguém que somente se alegra com as coisas que Deus se alegra, mas alguém que começou sentindo a tristeza do Senhor. Isso é muito importante para a compreensão de que nós estamos fazendo aqui, porque nós não podemos estar rindo pelas mesmas coisas onde Deus está chorando. E o contrário também é real. Neemias se entristece por Jerusalém, porque sabe que o seu Deus também se entristece por Jerusalém, para no final ele viver a alegria do Senhor. Assim, é a tristeza do Senhor no começo e a alegria do Senhor. Há necessidade hoje no mundo todo de homens e mulheres, adultos e crianças, jovens, adolescentes, cultos ou iletrados, que se alinhem num sentimento e numa emoção santificada. E quando falamos de emoção santificada, de uma alma santificada, de um coração santificado, nós estamos falando exatamente disso, de um alinhamento de vontades, de um alinhamento de desejos e saber que quando Neemias estava comemorando, Jesus também estava. Gosto de lembrar das palavras de Jesus em Lucas 15, quando ele falou, da mesma forma a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus nos chama a pensar nesse próprio alinhamento. É hora de reconstruir, é hora de refazer, mas antes de refazer o muro, ele só pode ser refeito quando corações já foram refeitos. As paredes do muro de Jerusalém foram reconstruídas por um homem cujas paredes do seu coração protegiam uma história de um homem que se conectava com o coração de Deus. Vamos nos regozijar, ele disse, porque a alegria do Senhor é a nossa força, sem deixar de nos lembrar que a tristeza do Senhor no coração dele foi a motivação para buscar essa mesma alegria.